Vai entrando aí, meu povo. Bom, aqui no meu reloginho, para mim aqui são 17 horas e 57 minutos. Aí no Brasil, horário de Brasília, 19 horas e 57 minutos. Faltam 3 minutos para a gente começar. Bom, já tem muita gente, vou começar agora mesmo, tá bom? Hoje eu vou fazer esse momento, um momento de perguntas e respostas, tá? Então a gente não tem nenhum conteúdo novo, mas eu ainda tenho que falar sobre o papel da mulher, né, no relacionamento, a gente vai falar sobre isso. Claro que a gente vai ter essa aula, mas agora eu quero abrir para perguntas de tudo que já foi dito aqui, de tudo que foi orientado. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar. O que que eu vou fazer? Vocês estão me ouvindo, né? Ótimo. Eu vou abrir o chat e você vai poder perguntar o que você quiser. Lembrando que eu não vou falar o seu nome e ninguém vai ficar sabendo qual foi a pergunta que você fez, ok? Então a sua identidade será preservada, será mantida em sigilo. Deixa eu abrir aqui o chat. Prepara para escrever aí, tá? Quem puder ligar a câmera, liga. Quem não puder também, não precisa ligar, não é obrigatório, não. Ok. Chat liberado. Ele está liberado de um jeito, isso mesmo. Só eu posso ler a sua mensagem. Vou dar aquele tempinho normal de sempre as pessoas escreverem, até porque hoje não era um dia de perguntas e respostas, não tinha avisado isso, então pode ser que você não tenha se preparado com a sua pergunta, eu dou um tempinho. Já tem perguntas aqui, mas deixa eu fazer mais. Depois eu fecho o chat e depois abro novamente, tá? Pronto, vou fechar o chat, que já tem aqui algumas perguntas, respondo essas e vou abrir logo em seguida. Se você tivesse tá digitando aí no chat, já dá um copiar e colar para você não perder, tá? Sua pergunta. Quem perguntou aqui, vocês só estão conseguindo ver o de vocês, né? Perfeito. Ah, alguém escreveu aqui, estamos sem som. Não tem como ajudar, né? O som tá ali. Mas a pessoa vai descobrir já já que é um problema que ela tem que ligar lá. Quando casamos com um homem parecido com seu pai, isso significa que você tem algo a resolver com o pai? Não necessariamente, tá? A não ser que você tenha se aproximado de alguém que tenha características semelhantes ao do seu pai e características que você sempre refutou, sempre rejeitou, aquelas características que faz você entender que são comportamentos tóxicos, tá? Agora, se você, por exemplo, casou com alguém que tem características boas do seu pai, não significa que você tem um problema para resolver com ele. Uma das consequências da autossabotagem é se aproximar de pessoas com características semelhantes daquela pessoa que provocou a injustiça que você precisa ressignificar. Só que são características ruins, beleza? Como ressignificar com o marido que traiu com outro homem? Temos uma filha. Bom, primeiro, ressignificar é não estar preso emocionalmente àquilo que aconteceu. Ressignificar, em outras palavras, é o mesmo que perdoar, mas não é um perdão mecânico, é um perdão intencional. E quando você está ressignificando, para ser intencional, você tem que voltar a ter a mente do que é de uma criança. O que vocês vão perceber? Quando nós estamos no Imersão Inteligência Emocional Método EVA, eu não sei se vocês já fizeram, quem já fez o imersão aqui, dá um tchauzinho assim, ó. Isso. Vocês vão perceber que eu fico falando assim, ó, vira para a pessoa do lado, ativa o poder, brinca, faz coisas de, né? Por quê? Isso, exatamente. Por quê, gente? O nosso cérebro ele é extremamente poderoso, altamente sugestionável e acredita na história que a gente conta para ele. Só que ele aceita qualquer tipo de estímulo, então ele também é burro. E pelo fato de ser burro e a gente brincar como criança num evento de adulto, o cérebro faz você voltar a acreditar que você é uma criança. Aí chega na hora do ressignificar, você acaba ressignificando.
é o perdão intencional. Perdão mecânico, da boca para fora. Perdão intencional é aquele que nasce na mente de uma criança. Então eu posso ser um adulto com a mente de uma criança? Sim. Por isso que o processo de ressignificar, ele é sempre no final do evento. Ou, se você está lendo meu livro, nos últimos capítulos do livro, porque é um processo que faz o seu cérebro voltar a acreditar por uma série de coisas que você voltou a ser criança. Então, se eu tivesse fazendo uma imersão somente com crianças, não ia durar mais que 2 horas. Não precisava de 3 dias de uma imersão, não precisava de 10 capítulos de um livro, seria muito mais rápido, porque a mente dele já é de uma criança. Então a pergunta, eu estou explicando isso por causa dessa seguinte pergunta, tá? Como ressignificar com o marido que traiu com outro homem? Temos uma filha. Voltar a ter a mente de uma criança. Primeiro passo, tá? Agora, ressignificar significa voltar a ter intimidade? Não necessariamente. Não. Não estou falando que nesse caso você não volta a ter intimidade com a pessoa, não é isso, tá? Ao arrependido, a gente sempre dá uma chance. Então, o ressignificar, ele é incondicional. Eu não estabeleço uma condição para alguém cumprir para que eu possa ressignificar com esse alguém. Não. Mas ter intimidade com esse alguém é condicional. Então, eu só me submeto a um relacionamento onde há intimidade, marido e mulher, amigo, sociedade, liderança religiosa, desde que algumas condições sejam cumpridas. Então, ressignifica sem impor condições e não tem obrigação de ter intimidade, a não ser que a pessoa se arrependa e mude suas ações, mude seus comportamentos. E o que vai acontecer? Aí sim, ela será digna de restabelecer aquilo que ela perdeu, que foi a confiança. Quando um homem tem problema de relacionamento com a sua mãe, qual a consequência para o relacionamento com o sexo oposto? Então vamos lá. Quando eu cresço num ambiente onde eu não tenho uma conexão emocional com a minha mãe, eu não entendo a sensibilidade de uma mulher. Vamos lembrar que um homem tem que ser visto pela sua mulher como forte, uma mulher tem que ser vista pelo seu marido como bela. Bela, sensível, que precisa ser protegida. Um homem que não se conectou com a sua mãe ou não viu uma mãe sendo bela, ele tem dificuldade em reconhecer que uma mulher precisa ser protegida e é a parte sensível não por ser frágil, mas sim por ser aquela que vai o que perpetuar a espécie. Nós falamos isso em alguma aula, não me lembro qual foi, mas a mulher é a que mantém a espécie sendo, né, reproduzida e dentro dela. Então, se ela é aquela na relação que reproduz a espécie, que mantém, né, 9 meses de gestação, ela precisa ser protegida. E um homem só é capaz de proteger uma mulher se teve uma mãe sensível. Agora tem um detalhe, tá, gente? Às vezes um homem teve uma mãe e se conectou com ela, mas foi uma mãe que disse que foi o quê? Forte. E eu gosto de dizer o seguinte: não existe mulher forte, tá? Ou existe mulher mulher, ou existe uma mulher forte que eu chamo de mulher macho, que ocupou o papel do homem. Então não é forte, é macho. E um homem que teve uma mãe macho, ele tem dificuldade em tratar com doçura uma mulher. Por que as demais aulas ainda não estão no Clube Evo? Bom, as aulas daqui nunca vão para o Clube Evo, tá? As aulas daqui são aulas para mentoria de relacionamento. Clube Evo é outra coisa. Mulher dominante, como fazer para dar certo na relação se só conhece homens não 3Ps, né? Que não é protetor, provedor e presente. Vale mudar para se adaptar em algumas situações? Então, uma mulher dominante, isso não interfere em nada no homem ser PPP, tá bom? Características de uma pessoa dominante: ousadia, senso de urgência, independência, objetividade. E o que que isso tem a ver com dominar? Porque a gente troca, né, a palavra dominante por dominar, por controlar. Tem nada a ver, gente. Ser dominante é ter habilidades específicas do perfil que alguém um dia decidiu chamar de dominante, mas não é porque domina as pessoas, não. Tá bom? Então, pense bem sobre isso, dá uma olhadinha no seu relatório
de avaliação de identidade, você vai entender que uma mulher pode ser dominante, um homem pode ser estável, uma mulher pode ser estável, um homem pode ser dominante, e isso não tem nada a ver. Agora, quem é que decide as coisas em casa? Depende de qual habilidade é exigida para esse processo decisório. Se a habilidade exigida para o processo decisório é segurança, quem vai decidir é a pessoa que tem um perfil estável. E pode ser um homem, pode ser uma mulher. Se a decisão específica exige ousadia, quem vai decidir não é o homem nem a mulher, é quem? É o dominante. Agora, é óbvio que na relação existe aquele que é o porto seguro, né? E esse porto seguro, a gente vai falar isso mais para frente, normalmente é o homem. Palavra final do homem, calma que nós vamos chegar lá. O que fazer com o marido banana que não tem proatividade para melhorar a vida profissional? Um homem banana é um homem provavelmente que não foi resolvido emocionalmente com seu pai, não sentiu receber amor do pai. O pai entregou amor? Provavelmente sim, mas o problema não é o amor que eu entrego, é o amor que o meu filho sente receber de mim. Enquanto ele não ressignificar o amor que não foi recebido do pai, não dá para mudar. Agora, significa que ao ressignificar, ele muda? Não. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ressignificar o amor que ele não sentiu receber do pai e resolver isso. O segundo passo, nós falamos aqui em alguma outra aula, andar com homens e aprender a ser homem. Por quê? Um homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Se o pai dele não foi homem, ao ressignificar isso, ele tira o evento de injustiça dele. Mas ele não aprende a ser homem, ele precisa ver outros homens sendo homens. E aí é mudar a relação, mudar os relacionamentos de amizade, encontrar pessoas que são pessoas proativas. Depois que ele ressignifica o passado com o pai, ele precisa andar em um bando de homens como ele quer ser, provedor, protetor e presente. Porque o cérebro não processa o desconhecido, tá? Então, ressignificou a dor, mas não aprendeu a ser homem, não adianta nada. Mas o que fazer quando o marido não te acompanha em nada? E acredita que você gasta dinheiro com custos errados. Bom, é muito difícil quando você se desenvolve, quando você passa por processos de desenvolvimento pessoal e a outra pessoa da relação não passa. Quando eu digo outra pessoa, pode ser a mulher, pode ser o homem. Infelizmente, a maioria dos casos é de mulheres que se desenvolvem e homens que não se desenvolvem. Isso é o que eu tenho observado. A única coisa que eu posso te dizer é que você precisa, nesse caso específico, aumentar o seu nível de paciência com aquele, com aquela que não se desenvolveu no mesmo processo que você. Tá, mas eu já sei, né? Sei que você já está pensando. Eu preciso ser muito paciente, já tinha que ser paciente e agora? Multiplica por infinito a sua paciência. Por quê? Pensa comigo, gente. Não dá para esperar que alguém pense o que eu penso, mas eu só comecei a pensar depois de um processo que eu passei. Como é que eu posso exigir que alguém pense o que eu penso, faça o que eu faço, por um processo que eu passei e a pessoa não passou? Então, incentive a pessoa a passar por processo. A propósito, tem uma aula aqui da nossa mentoria, gente, de relacionamento, que eu falo sobre perguntas poderosas abertas e fechadas, perguntas abertas de primeiro nível e de segundo nível. Eu acho que nesse caso aqui, você pode aplicar esse conteúdo dessa aula. Devolva na forma de perguntas. Como você se sente pensando assim? A sua vida muda quando você pensa assim? Olha só, perguntas que levam o quê? A reflexão de, peraí, o que de diferente está tendo na minha vida? Ficar acusando alguém que está fazendo o curso errado. Então, devolvo na forma de perguntas. Vou ativar o chat novamente, tá bom? Chat ativado. De novo, ativado de uma forma que só eu vou ler. Muita gente ligando as câmeras hoje, que legal, gente. Tão bom ver o rostinho de vocês. Ó, se vocês olharem para a tela, vocês vão ver que tem mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres. Alguns casos específicos, casais, né? O marido e a mulher, um ou outro homem, e tá tudo certo, viu, gente? Só que realmente as mulheres elas se entregam mais para o processo de desenvolvimento pessoal. Isso é muito comum. E aí são elas que vão ter que aumentar o nível de paciência.
Os bichinhos dão trabalho, hein, gente? O tal do homem é um bichinho difícil, hein? Que é isso? Fechei, tá? Fechei aqui o nosso chat, vou responder perguntas. Márcio, trabalhamos no Ministério de Casados e fomos chamados para ministrar no encontro de casais. O tema é sobre cura no relacionamento e, de fato, somos um casal que já passou por esse processo e vem amadurecendo cada dia mais, inclusive na mentoria. Não estamos conseguindo estruturar o que levar para ministrar. Pode nos ajudar nos dando uma dica de como estruturar esse conteúdo? Então, eu começaria dando o seu próprio depoimento, seu próprio testemunho. E quando você fizer isso, você vai construir uma história de vitória apresentando o seu testemunho de vitória, a sua história de vitória para as pessoas, que o seu cérebro vai conseguir construir a próxima aula, depois a próxima vai ficar melhor e na outra vai ficando melhor, mas essa primeira, contar um pouquinho da história de vocês, acho que seria top, até porque você coloca aqui que vocês já passaram por isso. Agora é interessante vocês entrarem em um acordo de o que da história que vocês vão compartilhar, tá bom? Para que não tenha nenhuma exposição. Quais são os sinais que estou preparada para a pista? Bom, primeira coisa, você está disponível? Você é solteira? Passou dos 20 anos? Está na pista, ok? Mas você é divorciada? Sinal de que você está pronta para a pista. Ou seja, você vem de um relacionamento anterior. Você já fez o rito de passagem de saída. Então, quando o relacionamento termina, porque quando o relacionamento começa, o que a gente faz? Uma cerimônia de casamento, registro no civil, é um rito de passagem. Agora, e quando o relacionamento acaba? Tem gente que acaba o namoro, por exemplo, por telefone. E aí a pessoa que foi acabada, né, vamos dizer assim, porque quem acabou quis acabar, mas quem recebeu a notícia de que o relacionamento estava terminando pode continuar vinculado emocionalmente a algo que ainda não existe mais. Então você está pronta para a pista se as portas com a fase anterior já estão totalmente fechadas e a ponte foi quebrada. Ou seja, você está livre emocionalmente? Você parou de ser influenciado, influenciada pelo movimento que a outra pessoa tem sem você? Exemplo, tá? Você continua se interessando em pesquisar como anda a vida do seu ex, da sua ex, sem você? Se sim, você ainda não está pronta para ir para a pista, não. Se não, ó, já estou livre, não estou nem aí mais, ok, já é um sinal de que você está pronta para a pista. Pronto para a pista também. Meu Alves, meu Alves está divorciado há 5 anos. Teve 2 filhos e foi abandonado pela ex-esposa grávida do segundo filho. Desde então, não se relaciona com ninguém. Tem medo e fica paralisado com a possibilidade de um novo relacionamento. Não teve bom relacionamento com o pai, que já faleceu. Esse pai abandonou a mãe, ele e os irmãos. Hoje, ele reconhece que precisa de ajuda, mas fica com ansiedade e pânico só de pensar no assunto. O medo paralisa total. Sou coach Evo e tenho habilidades para ajudá-lo. Devo ajudar ou caio fora? Eu acredito que se você. A pergunta é essa, né? Devo ajudar ou caio fora? No caso que você é coach Evo, ou você leva, porque você, por ser coach Evo, você pode inscrever quem você quiser no imersão gratuitamente, né? Você tem acesso a isso. Eu, se fosse você, eu colocaria ele no imersão e não tentaria você ajudá-lo, tá? Por quê? Porque ele vai para imersão, não vai ouvir de você, vai ouvir de mim, e aí o próximo passo seria seu. Mas do jeito que está aqui, há 5 anos ele está divorciado, ah, pelo visto não deve voltar mais, ele só precisa resolver emocionalmente para que você não comece um relacionamento com ele, mesmo que ele queira, com pendências emocionais do passado. Agora tem uma coisa mais importante do que isso, tá? Porque depois que ele ressignificar, eu tenho quase certeza que ele estará pronto para um novo relacionamento. Mas a pergunta é: você está pronta para olhar para os 2 filhos dele e enxergá-los como filhos seus? Não, não tô, Márcio. Nem começa o relacionamento, tá? Porque quando você casa com alguém que já tem filhos, é importante que você entenda que esses filhos emocionalmente também precisam de você. O erro de uma madrasta tem o efeito emocional sobre os enteados como se fosse um erro de uma mãe. O erro de um padrasto tem os efeitos emocionais sobre a mente de um enteado como se fosse erros de um pai. Não cai fora não, tá? Ajuda ele,
ressignifica a imersão, resolve a vida, vai estar livre para o casamento e vê se você enxerga os filhos como filho. Descobri meu propósito, mas estou desempregado. Minha esposa tem perfil de segurança e gostaria que passasse no concurso. Devo buscar passar no concurso que exige muito estudo para dar segurança e depois seguir no propósito? Não. A sua esposa tem um perfil que exige segurança, ok? Mas a segurança você vai dar para ela mediante resultado. Então, o resultado que você apresenta é a segurança que a sua esposa precisa ter. Se ela ainda não vê resultado no que você está fazendo profissionalmente, é você que precisa mostrar para ela que ela pode estar segura. Então, eu não tenho, sinceramente, eu não acredito que precisa passar no concurso para ter segurança. Até porque, gente, vamos lá. Se concurso é o único lugar de segurança, o serviço público emprega menos de 5% da população brasileira, tá? Os outros 95% da população brasileira estariam, em tese, ferrados, né? Porque se a segurança está só no serviço público, a segurança não está no serviço público, a segurança está no resultado que você é capaz de produzir. E se você está desempregado, é com os recursos que você tem que você precisa ser próspero, tá bom? Prosperidade é a capacidade de criar resultados positivos no ambiente que eu estou com os recursos que eu tenho, ou seja, onde eu estou e com aquilo que eu tenho. Como lidar com filha de 11 anos que está respondendo muito o pai? Talvez ciúmes do mais novo. Como seguir um relacionamento saudável para que o pai consiga orientar a filha para que saiba responder, concordar ou discordar com respeito, com educação? Bom, aí é uma pergunta sobre educação de filhos, tá? Aqui nesse caso específico, não que eu não tenha habilidades para te responder, mas para responder, eu teria que estar dentro de um treinamento de educação de filhos, que eu já ia saber qual o conteúdo que você tinha consumido e que tipo de resposta que eu ia te dar. Aqui é uma mentoria de relacionamento, eu não vou responder aqui agora, tá bom? Quando você for chamado para uma aula sobre educação de filhos, se você já está nesse treinamento, provavelmente, né, a gente tem aulas aí com frequência, eu posso te ajudar. Eu tenho 49 anos e já estou estabilizada financeiramente. E ele, 49 anos, apesar de duas formações, ainda não está estabilizado. Sem casa própria, sem aposentadoria, trabalha atualmente como Uber, namoramos faz 2 anos e apesar dele se esforçar, ainda não se encontrou. Não consigo me soltar emocionalmente. Tento, mas não consigo. Ele me protege, está presente. Tem um coração ensinável e está neste curso. Estou sendo egoísta? Devo esperar? Não sei quanto tempo isso vai demorar. Bom, 49 anos, duas formações e ainda trabalhando como Uber. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não me entendam como uma pessoa que está discriminando a profissão Uber, mas 49 anos, duas formações e ainda trabalhando como Uber, tem alguma coisa errada. Então, vamos analisar aqui. Por que que um homem não prospera? Ele não prospera porque ele não foi resolvido emocionalmente com seu pai. Número um. Número dois, ele pode ter participado de um aborto. As consequências de um aborto para o homem é bancarrotas. Terceiro, quando eu digo participado, talvez ele foi indiferente, tá? Então, lá no passado dele, né, alguém que ele engravidou disse assim: Olha, eu estou grávida, problema seu. E essa pessoa decidiu fazer um aborto, ele tem participação nisso. Terceiro, pornografia. Todo dinheiro investido em pornografia gera bancarrotas, tá? A consequência emocional é de falência. Bancarrotas é falência, tá bom? Quarto, talvez nada, nenhuma das alternativas anteriores, mas o que está faltando para ele prosperar é estratégia. Então pega tudo que eu falei aqui, vê em qual ele se encaixa e vê se ele está disposto. Aí vamos supor que você falou que é marido, né? Se é marido, que você não explicou que se é marido é namorado. Se é marido, vai ter que esperar. Não é por esse motivo que você separa, tá bom? Agora, e se é namorado? E ele não decide se posicionar, e é uma dessas quatro coisas que eu falei, é melhor liberar o destino. Nós não estamos falando de riqueza, tá, gente? A gente está falando de resultado. Como faz quando o marido assiste às aulas, mas querendo me corrigir e não melhorar ele? Ah, mas tá cheio, hein, gente?
Tá cheio de homem assim. Aí, quando isso acontecer, devolva na forma de perguntas poderosas, tá? Pega a situação que ele usa e diz: que legal, obrigado. Obrigado por você ter visto algo em mim que precisa de ajuda. O que você acha que esse conteúdo se aplica para a sua vida? Devolve, devolve na forma de perguntas. Aí, as primeiras vezes que você perguntar, o bichinho vai ficar meio chateado, tá? Porque ele não está acostumado com isso. Mas, ó, em amor, cara de coach, cara e faz. Ai, que legal, meu amor. Que bom que você percebeu algo em mim. Obrigado por você pontuar isso. E sobre o conteúdo, o que que você acha? Para você, tem servido para quê? Entendeu? Devolve na forma de pergunta. Pode devolver, mas devolve na hora. Não deixa para devolver depois, não. O que não pode é devolver apontando o dedo, né? Que aí a pessoa se sente acusada, ela vai se defender e para se defender ela se fecha. Ah, mulher com energia masculina, o que fazer? O que que é isso, energia masculina? Me explica melhor isso aí. Testosterona, né? Depois você me explica, eu vou tentar te ajudar. O que fazer quando seu marido não acompanha o ritmo da esposa que busca crescimento? Aí já respondi uma pergunta semelhante, né? Paciência. Tem jeito não. A única forma é paciência. Também, se quiser orar, pode orar, fazer campanha na igreja e tal. Agora tem uma coisa interessante, gente. Lembra de uma aula como mudar o outro sem que ele perceba? Lembra disso? Começa a se relacionar com pessoas que se desenvolvem. Começa a andar com esse tipo de gente. O bichinho vai ver que ele é um analfabeto. Ele vai ficar sem graça, entendeu? Aí ele vai querer correr atrás. Mas aplique essa técnica. Tem uma aula sobre isso aqui na mentoria de relacionamento. Assista novamente, você vai ver que vai dar certo. Como acalmar a cabeça após um término? Bom, primeiro tem que terminar, ok? Tem que dizer, acabou. Tem muitos namoros que acabam dizendo assim, vamos dar um tempo. Para quem está terminando, ele está querendo ser gentil, sabe? Só que é um gentil que a pessoa que está ouvindo, vamos dar um tempo, está achando que existe a possibilidade. Então, acabou, tem que romper com qualquer possibilidade de que voltar. Esse é o primeiro passo. E vai ter um período aí de 2 meses, pelo menos, que você vai ficar mal. Vai ficar triste. Normal, gente, somos seres emocionais. Mas depois disso, entre em ação. Vá fazer um exercício físico. Mude seus hábitos alimentares. Aproveite o momento para fazer algo para você. Comece a pegar aquele tempo que você se dedicava à relação e invista em você. E quando você começar a investir em você, o seu amor por você vai aumentar tanto que quando você se ama muito, você precisa amar o próximo. Daqui a pouco você se conecta com a outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser um amigo, pode ser uma amiga, e nem vai ter com essa pessoa um relacionamento amoroso. Mas você já desconectou daquele que você entregava o que tinha, e agora você se ama, porque você pegou o tempo que você tinha e se dedicou a você, e agora está se conectando com o próximo. Pronto, você vai esquecer bem mais rápido. Não sinto desejo pelo meu marido, ele me manda embora porque eu estou Peraí. Não sinto desejo pelo meu marido, ele me mandou embora porque eu estou desempregado. Estou cansado. Primeiro, que seu marido é um banana, né? Porque quem tem que trabalhar é o marido. A mulher pode trabalhar. Então, se a mulher ficar desempregada, o marido tem que dar conta. Se o homem ficar desempregado, ele tem que arrumar emprego na mesma hora. Só que o desejo faz parte da fórmula do amor, lembram disso? Amor é igual a admiração, desejo e respeito. Perdeu a admiração. Se você quer continuar com ele, ou ele muda a postura dele, passa a ser um homem provedor, porque homem provedor não manda mulher desempregada. Se você foi realmente mandado embora de casa porque você está desempregada, nós temos um problema na mente desse homem que não entende o que é ser provedor. E aí volta tudo aquilo que nós já conversamos, né? Um homem só aprende a ser homem, provedor, protetor e presente, vendo o outro homem sendo homem, provedor, protetor e presente. Se ele não viu, aí tem todo o processo que eu já falei aqui. Ressignifique e comece a observar outros homens. Agora, será que não tem outras coisas por trás? Será que não tem outras situações?
E se foi o desejo embora, a admiração foi embora antes. O que fez a admiração ir embora antes? É o que vocês precisam resolver. Até quando vai este curso? Serão 12 meses? Esse curso só termina quando eu não tiver mais fôlego de vida. Pode ser? Vai chegar uma hora que eu vou entregar todo o conteúdo que eu tenho que entregar e você vai acessar. Agora, é óbvio, gente, que perguntas e respostas vão ter a vida inteira, tá? Mas vai chegar uma hora que eu já entreguei todo o conteúdo. Mas toda hora eu estou descobrindo conteúdo novo sobre relacionamento, aí eu estou entregando. Marido começou a buscar o desenvolvimento. Temos uma filha com 17 anos e que está resistente. Bom, eu não entendi a pergunta, né? Não foi clara a pergunta. Que bom que seu marido está buscando desenvolvimento. Sua filha de 17 anos está resistente com o quê? Então aí melhora um pouquinho a pergunta que eu consigo te ajudar. Onde acessa a mentoria de relacionamento? Uai, vocês devem ter recebido e-mail, né? Bom, vocês têm que procurar na caixa de spam, promoções, lixo eletrônico. Vocês receberam algum e-mail com um link para acessar o Hotmart. Vamos imaginar que vocês não receberam esse e-mail, tá bom? Procurou na caixa de spam, promoções, lixo eletrônico, não estava lá. O que vocês vão fazer? Mandar um e-mail para minha equipe. Eu vou colocar aqui no chat qual e-mail que vocês vão mandar, beleza? E vão pedir, eles vão te encaminhar. Mas quando vocês fazem a inscrição e recebem o acesso, todo mundo recebe e-mail lá, contato@evocoaching.com.br. Copie, e cola e manda para a equipe. Ó, tô na mentoria de relacionamento, como é que eu acesso a plataforma? Mas isso já foi enviado para vocês, tá? Com certeza. Se receberam o e-mail da aula de hoje, já foi enviado sim. Procura os e-mails aí. Vou abrir o chat novamente, tá bom? Para fazer perguntas. Pode fazer. Eu sempre tenho que falar, tá, gente? Polveu na latinha aqui, tô tomando água, tá? Gosto de falar para não ficar dúvida. Pode colocar a pergunta. Perfeito. Já vou tirar a pergunta, o chat, para responder as perguntas que estão aqui, tá bom? Mulher com energia masculina é aquela que quer fazer o papel do homem, ser dominadora. Dom- Dominadora em que situação? Me dê detalhes do que é dominadora na próxima vez que eu abrir o chat que eu consigo te ajudar, ok? Tenho 32 anos, divorciada há 4 anos e sem filhos. Sonho com um casamento. Só um pouquinho. Tenho 32 anos, divorciada há 4 anos e sem filhos. Sonho com um casamento e uma gravidez. Com essa idade, exige um plano emergencial ou ainda está em tempo? Se emergencial, o que fazer? Não se preocupe com isso não. Não coloque emergência nisso ainda não, tá bom? Mas siga o passo a passo da construção do perfil do seu alvo com as características que você não negocia e com aquelas características que você pode suportar. Eu falei isso numa aula específica sobre a construção da planilha do alvo, tá? Mas não trate isso como emergência ainda não, pode ficar em paz. Sobre a pergunta anterior, também sou divorciada e tenho 2 filhos adolescentes. Eu não tenho o menor problema com os filhos dele. Com a ex dele, não tem volta. Ela já casou novamente e já teve outro filho. Ele mora em Orlando, aí na Flórida. Teria que ser imersão online. Vai ter imersão online, tá? Pode colocar ele na imersão online agora de dezembro. Já disse para fazer, mas ainda há uma resistência por conta do medo. E se ele se recusar a fazer a imersão? Ah, ele voltou para a terapia, mas parou, pois disse que estava saindo de lá mais confuso do que entrava. Se ele não quiser fazer o online de dezembro, né, e você mora no Brasil e ele mora em Orlando, é melhor liberar o destino, ok? Senão você vai perder seu tempo. Ele não passa pela transformação que ele precisa para poder estar junto com você e estar prendendo você a ele, aí não vai fazer sentido. Casados, 41 anos, ele aposentado, 63, afastado dos amigos, eu 61, trabalhando, advogado.
Desde que aposentou 4 anos, mudou. Sensibilidade zero, até nas falas, só críticas. Até dos meus amigos. Sexo sem carinho. Tenho que cuidar de tudo, casa e etc. Diz que o dinheiro é, diz que o dinheiro é meu, que eu faço o que quiser, mas vigia. Pago a maioria das despesas, inclusive viagens. Perdi o interesse, admiração, só mágoas. Ele sabe de tudo isso. Falei. Quero que volte a ser como era. Não vou me afastar dos amigos, do trabalho, de estudar, ficar parado, como ele, vendo séries o dia todo, aposentado. Até porque o que ganha não nos sustentaria. Bom, você já teve uma conversa com ele sobre isso? Você já falou para ele isso que você falou para mim aqui? A pergunta que eu te faço é: qual o compromisso que ele assumiu com o processo de mudança? Por quê? Porque realmente do jeito que está, a admiração foi totalmente por água abaixo, tá? E se isso aconteceu, consequentemente, o desejo também. E aí tem que existir um porquê, tá? Você percebe que quando você escreve aqui, você fala que tudo isso mudou depois que ele parou de trabalhar? Desde que aposentou, mudou. O que aconteceu com a aposentadoria que fez ele mudar? Talvez é isso que precisa ser corrigido. Conversa para ele, conversa com ele, diz para ele, amor, você era alguém, uma pessoa com tais características antes da aposentadoria e depois da aposentadoria, outro alguém. O que mudou na sua mente, meu amor? Hoje, o que você sente, como você se vê, o que você pensa, o que você acha que aconteceu? Começa a fazer essas perguntas, porque pode ser que ele abra o coração. Talvez ele era um homem feliz trabalhando e agora infeliz. E ele está pegando toda a infelicidade dele por estar aposentado, talvez, eu estou aqui pensando, e colocando isso no relacionamento e virou uma pessoa insensível. Não está te tratando como tratava antes. Volta lá emocionalmente onde você perdeu a admiração nele, que foi essa mudança, e vocês dois podem corrigir sim. Filha de 17 anos está resistente a acessar imersão, eventos. Aí ficou aqui, né? Quando eu fizer perguntas que completam, gente, tem que trazer o histórico, tá? Senão eu não consigo. Porque para mim aqui aparece a sua depois de uma outra, não aparece igual para você que só aparece a sua. Como lidar com o desejo de sexo todo dia? Bom, primeiro, a outra pessoa tem esse mesmo desejo? Não, não tem. Ou tem, traz para mim aqui. Como é que tá? Você tem mais? A outra pessoa tem menos? Me deixe saber. Raspei o sovaco, achei alguém, mas minha filha de 11 anos não aceita e estou sem saber como lidar. Perfeito, perfeito. Você vai ter que ter uma conversa com ela. Oi, filha, o que você acha? Como você. Aí eu estou meio que dando um pouco de dicas sobre educando filhos, tá? Quando a mamãe fala para você que vai sair, que encontrou alguém para estar junto, o que você vê, o que você ouve, o que você sente? Faz essa pergunta para sua filha. A resposta que ela vai te dar, eu vou te ajudar a construir uma outra resposta para ela depois. Combinado? Que eu vou te ensinar rapidamente aqui numa próxima aula de perguntas e respostas a criar uma técnica chamada histórias que curam para ela entender que a outra pessoa não está roubando a posição do pai, mas está ocupando uma posição de namorado ou talvez no futuro até marido, que não elimina a posição de pai do pai dela, ok? Mas qual é a pergunta que você vai fazer para ela? Filha, ao saber que a mamãe encontrou alguém, o que você vê, o que você ouve, o que você sente? Pega a resposta dela, anota e traz numa próxima aula de perguntas e respostas. Bom, vou abrir para perguntas novamente. Chat liberado agora. Pode colocar a pergunta. Perfeito, vou desativar o chat, tá? E agora eu vou começar a ler.
Marido relativiza tudo que você fala. Diz que você incentiva as mulheres a pararem de trabalhar, mas a sua trabalha. Primeiro que eu não incentivo a parar de trabalhar. Eu digo que homem tem que trabalhar. Mulher pode trabalhar. Foi isso que eu falei para vocês? Foi. Então, nesse caso específico, deixa eu te dar uma dica. Ele está interpretando com base nas percepções dele, com base nos medos dele. Quando eu digo mulher pode trabalhar, ele fica com medo de se a minha mulher não trabalhar, o que vai ser da minha vida? Então, é nessa hora que você tem que pegar a minha fala e perguntar para ele. Mas o que ele disse foi isso. Como que ele pode estar falando que mulher pode e está dizendo que mulher não tem que trabalhar? Que está incentivando as mulheres a pararem de trabalhar. Teve uma aula aqui que eu até falei, né? A responsabilidade de prover é do homem e o salário da mulher, se ela quiser, é para comprar maquiagem. É ou não é? Qual é a mulher que não quer ganhar dinheiro para comprar maquiagem? Fabiana mandou um recado pro marido aí. Eu só vi ela dando um tapinha no ombro dele assim, tá vendo? Tô te falando. Você anda na linha, homem. Você anda na linha, tá vendo? Ela te expôs aqui publicamente. Então, aí, gente, essa pergunta dessa esposa, o marido precisa ser confrontado em amor. Confrontado com perguntas mesmo, tá? Perguntas na hora. Quando tento mostrar que está entendendo errado e faço as perguntas poderosas, ele diz que não sou coach dele. A admiração por ele está lá no pé. Perfeito. É normal. Se a admiração está lá embaixo, daqui a pouco o desejo estará lá embaixo, se é que não está, e depois o respeito, tá bom? Agora, deixa eu só pensar aqui, olhando aqui sua pergunta novamente. Ele não passou por um processo de transformação ainda. Então, ele ainda usa o passado dele para dar significado às coisas que ele está aprendendo nesse curso e às coisas que ele está vivendo na vida. Eu vou dar uma aula. Se eu fizer agora, isso vai ser ruim, tá? Porque hoje é perguntas e respostas. Mas eu vou dar uma aula para vocês ainda sobre como apresentar o que você espera do outro e que o outro espera de você em um relacionamento que já começou e que não dá para encerrar. Por exemplo, marido e mulher, sem que haja uma acusação, ok? Porque quando a gente fala, eu espero isso de você, a pessoa se sente acusada, eu também espero isso de você. Então eu vou ensinar uma técnica para vocês onde os dois vão apresentar o que um espera do outro sem acusar. E aí você vai poder ser mais clara com ele para ele entender. Separei há 2 anos, 35 anos. Agora vamos lá. Se ele está preocupado com você parar de trabalhar e se ele relativiza tudo, será que ele já ressignificou o passado dele? Essa é a pergunta que eu te faço. Fala um pouquinho sobre a história dele, sobre o passado, se já foi ressignificado ou não. Daqui a pouco eu abro o chat novamente, tá? Separei há 2 anos, 35 anos, um filho de 8 anos, tenho nova namorada, 1 ano, combinamos em muitas coisas. Ela tem um filho de 7 anos. Ela quer casar, mas não me passa confiança se vai permanecer para o resto da vida. Por pouca coisa, ameaça terminar. Tenho medo dela não sustentar os desafios do casamento. Então, se em um namoro, o tempo todo, pelas poucas coisas, vive falando em separar, realmente é muito difícil de acreditar que vai continuar. Eu me lembro que no início do meu relacionamento, eu discutia muito com a Ana Paula e eu dizia sempre: é melhor separar, é melhor separar. Eu falava isso. Até que um dia nós levamos essa situação para o nosso mentor, que é o JB Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar, e ele virou para mim e disse assim: Márcio, independentemente da discussão, independentemente do problema, da situação que vocês estão vivendo, palavras do tipo é melhor separar não devem fazer parte do vocabulário de vocês. Por quê? Porque palavras têm poder, são como flechas, né, gente? Quando você guarda a palavra para você, você a domina. Quando você lança a palavra, você é refém do que você falou. Então, é preciso nesse relacionamento de namoro, de pessoas de 35 anos, com filhos, é preciso que vocês tenham um acordo de, olha, a gente tem que parar de falar sobre isso. Se a gente realmente quer dar o próximo passo e mudar de fase, essa frase, a gente vai separar, vamos acabar tudo, tem que parar de fazer parte do vocabulário de vocês. Esse é o primeiro passo.
E outra, está decidido a resolver e não decidido adiante da adversidade terminar. Porque motivos para separar você vai ter todo dia. Motivos para dizer não dá tempo, não dá mais, eu não aguento mais. Tá. O que que você vai fazer? Decide resolver. Estou casada há 25 anos. Passei por muitas coisas no casamento: traição, diferenças de criação, filha com depressão. Hoje estou em um processo de autoconhecimento e busca do propósito. Já descobri algumas coisas e o que não aceito mais na minha vida. Ele está ligado à pornografia, é envolvido com amigos, bebida, etc. Não acha que tem que dar assistência para os filhos, porque acha que já sabem se virar. 19 e 14. Ele trabalha muito para dar o melhor para os filhos e acha que isso é suficiente. Como ajudar, além de desenvolver a paciência? Inscrevê-lo no imersão. Não tem jeito. Ele tem que passar por um processo de ressignificar. Mas não tem dinheiro. Lê o livro. Gente, preso na pornografia, trabalhando muito, linguagem de amor dele provavelmente é atos de serviço, talvez, e ele se vê como um bom pai trabalhando, né? Mas os filhos também precisam da presença. Quer ver? A gente costuma dizer assim: vou trabalhar muito hoje para no futuro não ter que trabalhar muito. Já viram isso? Pois é. Quando a gente é jovem e casa e logo os filhos vêm, é hora de trabalhar pouco. O momento em que os nossos filhos mais precisam da nossa presença é quando eles são menores. E quando eles forem maiores, aí sim a gente pode trabalhar muito. Então, essa frase de que vou trabalhar muito hoje para no futuro trabalhar menos, o correto seria o oposto. Vou trabalhar menos agora para dar mais atenção para minha família, para no futuro poder trabalhar muito. Agora, tudo vai depender da estratégia, gente. Existem várias estratégias que podem produzir riqueza financeira sem tanto esforço. E lá no futuro é outra história. Mas ele precisa passar por um processo de ressignificar aqui. Está preso à pornografia e envolvido com amigos e bebida, um julgo desigual nas amizades. Não dá certo. As más companhias definitivamente corrompem os bons costumes. Ele precisa passar por uma experiência de forte impacto emocional para decidir mudar de forma imediata. Sugiro urgentemente que ele faça a imersão. Mas eu tenho certeza que se eu abrir o chat aqui, você vai falar assim, talvez, ele já fez e não deu atenção, ou ele nem quer fazer. Aí, paciência. E que tal se aproximar de pessoas que têm o perfil que você quer que ele desenvolva? Que tal se aproximar de casais que têm um relacionamento que você quer que vocês tenham, para que ele possa processar por observação e o cérebro dele começar a considerar que isso é possível, é uma possibilidade, porque talvez hoje ele não vê isso como possibilidade. A mulher dominadora é aquela que coloca o gás, pega peso. Não, não é dominadora, não. Não, aí você trocou o nome. Você é mulher macho, sovaco peludo. Não teve um homem na infância que fez isso, ou quem fez isso foi a mãe. Então não pode, pode de jeito nenhum, tá? Não pode. Tem que deixar o homem fazer. Mas se não fizer, não troca. Então não vai ter comida, porque não trocou o gás. Ok? Deixa o homem fazer o que é dele. Se ele não fizer, vai ficar lá sem fazer. E as consequências de não fazer. Então vamos lá, você está cozinhando, um exemplo. E o gás acabou. Amor, troca o gás para mim. Ele não trocou. Não cozinha. Não é para você trocar, mulher. Não ocupe a posição dele. Vai dar ruim mesmo. E aí, nesse caso específico, uma mulher assim é uma mulher que viu a mãe sendo assim, tá? E o pai não se posicionava como homem, então ressignifica a injustiça que você acha que aconteceu na infância, relacionada ao pai ou à mãe que não se posicionou de forma correta e decida não se posicionar mais desse jeito. Vai dar ruim. Sou coach Evo, meu marido começou a caminhada do autodesenvolvimento, temos uma filha de 17 anos que está resistente em participar do imersão. Mentalidade de cura. Eventos para começar ao desenvolvimento. E tem dores referentes ao nosso comportamento no passado. Perfeito. Então, primeiro, peça perdão. Primeiro, faça uma reunião em família e diga quem vocês eram no passado e por que vocês eram, por falta de conhecimento, quem vocês são hoje. Mostra para ela que vocês não são perfeitos, mas são honestos, que ela vai desejar passar pelo mesmo processo que vocês passaram. Eu e meu namorado somos muito indecisos.
até com situações simples. Isso pode estar relacionado ao quê? Bom, aí eu precisava ver o perfil comportamental de vocês. Eu não sei se vocês fizeram a avaliação de identidade, mas pode ser que vocês tenham o mesmo perfil e um perfil estável, por exemplo. E se isso é verdade, um dos dois vai ter que desenvolver um pouquinho mais de decisão por elasticidade, mas aí eu teria que explicar isso se você realmente fez o teste de avaliação de identidade. Cristã, 39 anos, divorciada, sem filhos, bem-sucedida, dinheiro, imóveis e beleza física. Não consigo conhecer um cara interessante e cristão de verdade. Os caras da minha idade, solteiros, são muito fracos, não interessantes e ou incoerentes. O que fazer? Talvez você vai ter que frequentar outro ambiente, tá bom? Então não é que é para sair da igreja, mas você é uma mulher de sucesso. Você está escrevendo aqui que você tem princípios e valores cristãos, 39 anos, divorciada, não tem filhos, mas é bem-sucedida, tem dinheiro, tem imóveis e beleza, se cuida. Você quer alguém pelo menos no mesmo padrão. Até porque se você escolher um padrão abaixo do seu, também é julgo desigual. Então agora é hora de ir para um ambiente diferente, ok? Quem sabe nesse ambiente diferente você encontra alguém que está mais no perfil que você precisa. Mas não pode ser um ambiente onde pessoas que estão lá têm princípios e valores diferentes dos seus. Como adaptar a técnica dos 15 minutos para aplicar com alunos? Ah, eu não consigo explicar aqui, gente. Que a técnica dos 15 minutos é uma técnica de educação de filhos que é o pai e a mãe que aplicam no filho, na filha. Mas quando a professora ou o professor aplica nos alunos, se ele fizer isso, não pode dar a entender para o aluno que ele está substituindo a posição de pai e de mãe, tá? Isso pode dar muito problema. Como fazer uma pessoa parar de gritar e ser grosseira? Bom, tem uma técnica dentro do Clube Evo que eu chamo de como eliminar ofensas e acusações sem que a outra pessoa perceba. Eu acho que eu expliquei aqui no relacionamento também, gente. Tem uma aula sobre isso. Então, assiste essa aula. Você vai entender como que você responde para a pessoa, que ela vai pegar toda a fúria dela e vai desviar. O princípio que eu usei para construir essa técnica que eu expliquei aqui em uma aula é um princípio de a palavra branda desvia o furor. É bíblico isso. É correto que o salário do casal seja um só? Bom, vamos lá. Se uma empresa com dois sócios, tudo que é faturado na empresa é dos dois? É ou não é? Na proporção do seu investimento? Uma empresa? Imagine um casamento, onde o nível de compromisso é bem maior. O ideal é que seja um só. Lembrando que a responsabilidade de prover é do marido. É, ex-marido há 3 anos. Ele já tem namorada, mas disse que só está curtindo e que não desistiu do nosso casamento. Oxi, que doideira! Cada dia tem povo mais doido, né? Não desistiu do casamento, mas está curtindo a vida. Então, deixa, eu vou dar um tempinho aqui, vou viver uma vida de solteiro, mas não desistir de você não. Eu só vou ali pegar as meninas, tal, dar uma de jovenzinho, mas depois eu volto. Será que é isso? Deixa eu continuar lendo a pergunta. Ex-marido há 3 anos, ele já tem namorada, mas diz que só está curtindo e que não desistiu do nosso casamento. Eu estou bem e não quero mais por vários motivos, mas não sei como responder ele quando ele me procura sem ser grossa e mal educada. E ele, você tem filho com ele? Ah, peraí. Quero ter outro relacionamento, mas todos à minha volta têm medo de fazer de ele fazer mal para mim e para as nossas filhas. Não sei mais o que fazer. Você está percebendo que tem gente do seu lado jogando contra você? Primeiro, seu ex-marido está curtindo a vida, mas está mantendo você presa. Você está entendendo? Ele foi viver uma vida de solteiro e disse assim: eu vou ali pegar as menininhas, mas se não der certo, eu volto para a coroa. Você entendeu? Deixa de ser besta, mulher. Para de falar com ele assuntos que não sejam sobre relacionamento de filho. Ok? Você teve filhos com ele. Ele deu o fora e tá com outra menina?
só trata com ele assuntos sobre os filhos. Só isso. Como responder sem ser grossa? Precisa responder, não. Ele precisa do silêncio. Ele precisa da indiferença. Quando ele falar assim, ó, não desisti de você, não. Ó, eu lembro de você. Ó, eu lembro que a gente fazia isso. Não responde. Deixa no vácuo. E bota o seu WhatsApp para não aparecer que você leu. Porque ele vai falar, será que leu? Porque ele vai achar que você só leu as que você respondeu. E só responde assuntos sobre educação de filhos. E ó, se eu fosse você, eu estabelecia uma regra sobre os nossos filhos, nós vamos conversar somente tal horário nos dias tais. Ponto. Acabou. Agora, esses seus amigos aí que estão falando que um novo relacionamento, você vai trazer gente ruim para casa, gente ruim foi esse aí que te deixou na mão, tá? Esse que te deixou na mão e quer te usar e ficar com as menininhas, esse é ruim. Agora tá na hora de escolher a pessoa certa. Se você escolher a pessoa certa, ninguém, pessoa certa, vai fazer mal para os seus filhos. Tem gente jogando contra você. Bom, gente, já deu aqui no meu relógio 18 horas e 53 minutos, aí 20 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Lembrando que a nossa mentoria continua, tá? Próxima aula não será de perguntas e respostas, será de conteúdo e provavelmente vai ser sobre o papel da mulher no relacionamento. A gente se vê. Beijo no coração. Se a sua pergunta não foi respondida, próxima aula, outras aulas a gente vai fazer perguntas e respostas. Tchau!